Pessoal, uai, vocês estão aí? Boa noite, pessoal. Aê! Nós que estamos aqui desde 5h30, não estamos desanimados assim. Pelo contrário, a chama só está aumentando. Que coisa gostosa. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus alcance o seu coração de uma maneira muito, mas muito especial nessa noite. E eu tenho certeza que tem algo de Deus reservado para o seu coração. Como eu falei, a chama só aumenta. Na primeira celebração, a chama já começou, e nessa segunda celebração pegou fogo, e eu tenho certeza que vai continuar pegando fogo, porque o Espírito de Deus está neste lugar. Que satisfação poder receber você aqui, neste tempo precioso. Eu gostaria, na oportunidade, de saudar a você que nos acompanha em nossa plataforma digital, Família Missionária TV. Que prazer enorme poder receber você. Que Jesus te abençoe, que Jesus te alcance com toda sorte de bênção. Eu gostaria de convidar a querida ministra Eriklênia, que está conosco desde a primeira celebração, junto com a sua família. Vou deixar com que ela venha os apresentar. Há algum tempo atrás, Deus trouxe Eriklênia aqui, a irmã Eriklênia, em Cabrobó, com uma desculpa que ele queria abençoar pessoas com cesta básica. Era uma desculpa de Deus para que houvesse essa conexão dos céus. Porque a data de hoje, 12 de abril de 2026, não é uma agenda do pastor e nem agenda dela. É a agenda do trono da graça de Deus. Porque Deus deseja derramar algo muito especial sobre esta igreja dentro deste tema resgate da identidade. Existem muitas pessoas que não sabem quem elas realmente são, não sabem o seu propósito de vida e elas se perdem na jornada da existência, mas Deus deseja que você viva uma virada de chave na sua jornada e que você tenha consciência de quem realmente você é, porque é somente assim que nós conseguimos tirar Satanás do trono e colocar o Senhor Jesus no trono do nosso coração e da nossa vida, porque o Satanás, ele tem um papel de rabiscar aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz, mas Deus tem nessa noite um projeto que é devolver você a identidade de quem você é. Você é um filho amado, você é uma filha amada de Deus, comprada pelo sangue do Cordeiro. Amém? Vamos orar por ela. Papai, use a tua filha com poder, unção e graça. Eu tenho certeza que tudo que está acontecendo aqui é uma agenda dos céus. Use com poder, unção. Fale ao coração da tua igreja nesta noite, em nome de Jesus. Fica à vontade, minha filha. Seja usada por Deus. Amém? Deus te abençoe. Amém, amém. Muito obrigada, pastor Arlen. Eu saúdo a toda a igreja com a santa paz do Senhor Jesus. Só quem tem paz, diga amém. Louvado seja Deus por sua vida, por sua disponibilidade em estar aqui. Você não está aqui por acaso, você está aqui de propósito e com propósito. E é o propósito do próprio Deus que Ele vai se revelar ao seu coração. Eu quero honrar a vida do meu esposo, Tibúrcio, por estar aqui comigo. Deixamos nosso filho em casa e estamos aqui louvando e engrandecendo ao Senhor, porque nada é sobre nós e sim tudo sobre Deus, tudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer a vida de manhinha, que ela ultimamente, para onde eu vou, ela vai. Glória a Deus por isso. Então, muito obrigada, manhinha, por estar aqui. A sua vida é a minha inspiração de vida, então eu louvo a Deus pela vida da senhora. Gente, eu me soltei um pouco mais, porque no primeiro culto eu estava com o coração cheio de emoção, porque estar aqui, de fato, é um milagre do céu. Estar aqui em Cabrobó ministrando para vocês, estar aqui a convite do pastor Arlen e sua família, de fato, ver a graça de Deus e o poder dele derramado sobre a minha vida.
Quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar. Eu sou Ericlênia, nascida em Cabrobó, fui criada em Petrolina, mas morei alguns anos aqui em Cabrobó, inclusive cursei o ensino médio e concluí aqui. E conheço muitos rostinhos que estão aqui, e louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. O nosso encontro hoje à noite foi, de fato, pastor Arlen, assinado lá no céu. Essa data não, na minha cabeça, na minha programação, seria em um auditório aqui em Cabrobó, né? Eu iria vir para fazer algo diferente. Também envolvendo o nome e a graça de Deus, que é o que me move, mas seria em um momento diferente, com pessoas diferentes. Mas o Senhor decretou que fosse aqui, nessa igreja, e louvado seja Deus por isso. Sem mais delongas, eu quero que, se você puder, abra sua Bíblia em Êxodo, é o nosso livro base. Êxodo, capítulo 1, nós vamos ler do 6 ao 10, depois vamos pular para o 15 e 16, e logo em seguida vamos ler também o capítulo 2, que fala sobre o nascimento de Moisés. Vamos lá, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: Ora, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornando-se numerosos e fortalecendo-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José. Disse ao seu povo: Vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, alicem com os nossos inimigos e lutem contra nós e depois fujam do país. Versículo 15. O rei do Egito ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino, e se for, matem-nos. Se for menina, deixem-nas viver. Capítulo 2, versículo 1, inicia dizendo: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou, e deu à luz a um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou o cesto, feito de junco, e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, às margens do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecia. A filha de Faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pelas margens do rio. Nisso, viu o cesto entre juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abrir, viu o bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Esse bebê é um menino hebreu. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha de Faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Rapidamente ela respondeu: Quero. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do Faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha de Faraó e adotou, e ele deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. Talvez você esteja aí se perguntando o que essa história tem a ver com o resgate de identidade. Entendam, a mãe daquele bebê era uma mulher escrava, o pai daquele bebê era um escravo daquele tempo, e naquele tempo o rei daquele povo os ordenou que jogassem todos os meninos, ou melhor, que matassem todos os meninos. E que as meninas poderiam viver, porque as meninas não iriam para a guerra, mas em contrapartida as meninas poderiam virar escravas. Então, imagine só onde a gente vai chegar com isso.
Aquele menino que estava no ventre da sua mãe foi confrontado desde já a sua identidade. Eu e você, quanto mãe, se nós soubermos que estamos grávidas e que nosso filho é um menino e que ele vai sair do nosso ventre e vai ser dado por morto, o que é que você faria? Porque eu acho que eu ia esconder, eu ia fazer mais ou menos como Joquebede fez. Esconder o menino. E quando ela não tinha mais chance, ela com todo amor e proteção, ela largou aquele menino em um cestinho e jogou no rio. Imagino eu que ela orou, pedindo ao Senhor: Pai, guarde meu filho. Já que eu não consigo mais, guarde ele. E a identidade dessa criança começou a ser confrontada quando aquela mãe, sabendo dessa notícia e dessa ordem do rei, que se o filho fosse um menino, ele seria morto. Eu imagino ela pedindo que meu filho seja uma menina, que seja uma menina, que venha uma menina, nem que ela seja escrava, mas que seja uma menina. Eu e você também iria agir assim, pedindo a Deus que fosse uma menina, para que o seu filho não fosse morto. Estou enganada? Louvado seja Deus. Todo mundo de um coração bom aqui. Então, meus irmãos, a partir daquele momento, Moisés ainda no ventre da sua mãe, a identidade dele começou a ser corrompida, confrontada. A mãe desejando que fosse uma menina e, ao mesmo tempo, a aflição. Todo mundo sabe que quando uma mulher está grávida, ela sente muitas emoções e tudo que ela sente, a criança automaticamente está sentindo ali com ela. Então imagina esse menino. Não teve chá de revelação para dizer quem ele era. O povo não pegava na barriga daquela mulher, porque se fosse menino já estava morto mesmo, condenado. Então não fazia sentido o povo acariciar a barriga daquela mulher, dengando. Ai, é uma menininha. Ninguém sabia. E imagine aquela criança que foi dengada, de repente nascer e morrer. Então, desde o princípio, a identidade dele estava sendo corrompida, maltratada. As pessoas desejando, as pessoas próximas desejando que fosse uma menina para que não morresse. Então é aí onde começa o nosso confronto da identidade de Moisés. E nessa passagem eu trago para os nossos dias o que o Senhor quer fazer com a minha e com a sua vida. Ele quer, de fato, resgatar a minha e a sua identidade, para que nós saiamos desse confronto, para que nós tenhamos clareza de quem nós realmente somos. O jovem do louvor, ele gritava aqui com amor no coração, com o peito cheio de nós somos filhos amados do Senhor. E muitas das vezes tem mulheres e homens aqui dessa casa falando isso da boca para fora, porque de fato não sabe se realmente pode contar com esse pai. Você às vezes se pega não se aprofundando a sua intimidade com Deus, mas Ele de fato é o nosso paizinho, o nosso pai. Ele quer nos dar colo, Ele quer nos dar abrigo. Tudo o que um pai bom da terra dá ao seu filho, o Senhor quer dar a cada um de nós. Imagine eu e você, meros pecadores, falhos, muitas vezes injustos. E quem tem amor por um filho quer dar o que a ele? Nada mais, nada menos que o melhor. Eu conheço pessoas que já sofreram fome para alimentar os seus filhos. Eu estou com minha mãe aqui, que um dia, eu no ventre dela, ela precisou comer água com farinha para não me deixar morrer. Isso é um amor que só o Senhor explica. Ou melhor, só o Senhor, Deus, sentiu por nós. Então, uma mãe dessa, pecadora aqui da terra, que vive igual todo mundo vive, teve um amor e compaixão por uma filha que nem tinha visto o rosto ainda. Imagine o Senhor lá do céu que lhe criou, que lhe formou. Imagine o Senhor que deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Imagine o que esse homem tem para mim e para você. Meu Deus, que forte. Que forte foi o sacrifício de cruz que Jesus pagou por nós, através de Deus, através de uma ordenância do seu próprio Pai.
Pai. Vá e morra para perdoar os pecados desse povo. Vá e morra, porque eu quero libertar esse povo de cativos. Vá e morra por essa nação, porque esse povo é meu. Eles pertencem a mim, são meus filhos. E que privilégio tem eu e você de chamar Deus de Pai. Você pode não ter tido um pai aqui na terra, mas o seu Pai do céu reina e vive e quer lhe dar vida, e vida em abundância todos os dias. Que você tenha um coração disponível, um coração disposto para viver tudo que o Senhor quer que você viva. Muitas das vezes nós não nos permitimos viver a bonança do Senhor. Nossa identidade está tão forjada, tão maltratada, né, amor? Que a gente mais reclama do que agradece. Está tudo tão bagunçado, os dias tão corridos. Eu, particularmente, venho de uma semana que meu marido passou a semana toda. Eu não sei onde é que essa mulher vai parar, que essa mulher não para. Essa mulher é agitada. Nós estamos vivendo esses dias tão corridos que nós esquecemos da nossa verdadeira identidade. Que nós esquecemos de olhar para dentro e reconhecer. Ei, peraí, meu pai da terra já morreu, minha mãe aqui já morreu. Talvez eu não tenha pai nem mãe na terra, mas eu tenho um Deus. Tem horas que nós temos que parar para pelo menos reconhecer essa paternidade. Eu digo isso há muitos anos e algumas pessoas debocham ou riem de mim ou acham bonitinho e não entendem o quão profundo é. Mas eu sempre falo assim, eu sou filhinha de papai. Tudo que eu peço a Deus, Deus me dá. E dá mesmo. E tem horas que eu digo, sabe o quê? Até o que eu não quero, Deus me dá. Porque tem coisas que humanamente eu não queria. Tem preços que humanamente eu não gostaria de pagar, mas o Senhor permite que eu esteja ali para que eu amadureça, para que eu aprenda, para que eu veja a vida não com os meus olhos, mas com os olhos de Cristo. Se eu nasci para ser imagem e semelhança do Senhor, não é somente a minha vontade que eu vou fazer. Assim é na sua vida. Tem muitas pessoas que estão acomodadas, fazendo só o que lhe convém e achando que está certo, retendo o que não é seu. A palavra de Deus diz que nós precisamos abençoar, que nós precisamos amar, cumprir o primeiro mandamento, o amor. E a palavra não diz, ame a si próprio, depois você ama o outro, não. A palavra de Deus diz, ame ao próximo como você ama a si mesmo. E quem tem amor, não fuxica, não fala mal, não dá pedrada. Tem algumas pessoas se identificando. Quem tem amor, faz com amor. É com um pouco que tem. Sabe? E o mais lindo da nossa identidade no Senhor, quando a gente está bem firmado nela, é que a gente não se preocupa com o que vai ser de amanhã, se eu fizer isso hoje. A gente entende que quem nos guarda não dorme. A gente entende que se a gente doar o pouco que a gente tem, eu não estou falando financeiramente, somente financeiramente. Eu estou falando do seu tempo, do seu amor, da sua calma, da sua compreensão, do trânsito que você... Aqui na igreja, pastor Arlé, é um glória a Deus e aleluia. Lá no semáforo, no trânsito, é cada decreto de morte que misericórdia. Então, traga a sua consciência da sua identidade. Você quer se parecer com quem? Com quem você foi criado? Peraí, você foi criado para se parecer com Deus. Mas você quer se parecer com quem? Com o Senhor, ser imagem e semelhança desse Deus? Eu, particularmente, tive alguns momentos da minha vida que eu tinha dificuldade em abençoar financeiramente falando. Olha, eu revelando meu pecado aqui, para vocês se identificar e começar a abrir a mão. E eu tinha essa deficiência de ofertar, talvez porque minhas finanças eram muito limitadas.
E desde muito nova eu tive as responsabilidades de pagar aluguel, água, energia, quando eu saí da casa de manhã. Então eu tive essa limitação. Mas eu sempre amei servir. Eu amava servir com um jantar. Eu amava, inclusive, minha primeira gracinha para meu namorado, para meu marido, que no tempo era namorado, foi um jantar. E eu amava servir, indo fazer uma faxina na casa da minha amiga, ajudando ela nas coisas que ela precisava, ajudando nas coisas da igreja. Então, eu amava e amo até hoje servir. Tem coisas que eu quero fazer com minhas mãos, mesmo não podendo pagar a alguém, eu quero fazer. Ah, amor, só presta do meu jeito. Isso faz parte de quem eu sou. E tem horas que eu até peço, Pai, me reveste assim da tua graça, para que eu não seja tão assim, tão necessária de fazer as coisas, para que eu não fique sobrecarregada. Mas faz parte de mim. Hoje, o confronto é com a pessoa que está dentro de você e você não quer que ela esteja. É com a pessoa que está lhe fazendo mal. O confronto não é com a sua essência, com quem você é, com as coisas que você desenvolve. Não. O confronto hoje da sua identidade é com as coisas que estão lhe fazendo mal. Porque o Senhor não vem para fazer mal a ninguém. Nosso Deus, Ele é bondoso, como eu já disse. Ele quer o melhor para nós. E se tem coisas muito ruins acontecendo, talvez a culpa é minha e sua. Estamos murmurando demais. Estamos falando mal das pessoas. E, gente, é muito sério isso. Porque às vezes você diz bem assim, eu não falo mal de ninguém. Mas se alguém chegar falando, tu concorda? Tu ativa a língua do outro. Então isso é muito sério. Antes de eu ministrar aqui, tudo que eu ministro, antes mesmo eu já tenho sido ministrada. Antes mesmo de eu estar aqui, eu já passei por isso. Ah, Eri, você é perfeita. Oh, meu Deus, longe disso. Já falei tanto do povo. Já falei tanto. Já critiquei. Estou longe da perfeição. Porém, eu todos os dias busco melhorar. Até no que eu não cometo mais. Eu não sento em rodinhas de amiguinhas para fofocar, para falar mal de ciclana. Sabe o que é que eu sento hoje? Com mulheres, com pessoas, com homens. As mesas maiores que eu sento é com muitos homens, porque o nosso ciclo de trabalho envolve muitos homens. Então, eu estou muito nessas mesas e é para falar de negócio, é para levar prosperidade para a vida de outras pessoas, é para dar oportunidade de emprego, é para falar coisas boas, coisas que edificam a vida das pessoas. É para abençoar. Hoje, minha gente, me libertei, viu? Hoje eu dou de camada para a glória de Deus. E não é porque eu tenho muito. Porque eu comecei a praticar lá atrás, no pouco, quando eu entendi que estava faltando uma regulagem na minha vida. Eu sempre ouvia bem assim, quanto mais você dá, mais abençoado você é. Quanto mais você dá, mais abençoado você é. Eu acho então que eu tenho que dar, né? Para mim começar a ver o negócio acontecendo. Porque se eu não faço a minha parte, Deus também não desce do céu para fazer o que eu preciso fazer. E esse é só um contexto, tá? Eu estou falando em todos os aspectos da sua vida. Eu estou falando em todos os âmbitos da sua vida. Você que é ranzinza com seu marido, aí não sabe por que é que o marido não está lhe dando atenção. Você que é um homem que vive no telefone e não dá atenção à sua digníssima, aí não sabe por que é que ela está estressada, por que é que ela faz as coisas com a cara feia. Olha, tem gente se identificando e dizendo, fala, pai. Então é sobre isso. Em tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Sabe o ditado que diz, quando você agradece, a graça desce? Em tudo na nossa vida. Quando a gente se doa, quando a gente se dedica com amor, não esperando a retribuição. Eu, quando comecei a ofertar, eu confesso o meu pecado. Eu comecei a ofertar querendo ver a troca. Nunca chegou.
Nunca chegou. O Senhor não queria daquele jeito. Não dá para me ofertar pensando no retorno que eu vou ter. Eu preciso ofertar com alegria. Ofertar meu serviço a você com amor, com dedicação. Isso faz parte da minha essência. Ah, Eri, eu não gosto de fazer nada não pelo povo. Mas se tu tem um dinheirinho, oferta dando um dinheiro. Se tu tem um produto, oferta dando teu produto ao outro. Faz a alegria de alguém. Aqui na terra, qual a sua missão? Qual o seu propósito? Você está aqui só para ser bonito e distribuir beleza? Só para cuidar de sua casa, de sua família, de suas coisas? Ou você tem uma missão maior, um propósito maior? Algo que lhe tira dessa terra e lhe leva para uma atmosfera. Algo que você quer deixar, porque eu estou fortemente trabalhando em minhas atitudes, em meu posicionamento, em Deus, para deixar um legado marcante aqui. Eu estou trabalhando para que meus netos, meus filhos digam bem assim: minha mãe foi isso, minha mãe ajudava os pobres, minha mãe amava as pessoas, minha mãe, ela falava de Jesus com amor. Minha mãe fazia o mínimo, mas ela era boa no mínimo que ela entregava. O que é que você quer que as pessoas falem ao seu respeito? Quando a gente vai num velório, é facinho. Tem muitas pessoas chorando e dizendo: como era bonzinho. Oh, não mexia com ninguém, um bichinho, tão gente boa. Mas eu quero saber hoje, o que é que as pessoas estão falando ao seu respeito? O que é que as pessoas estão falando sobre a sua identidade? Como é que você está marcando essa geração? Como é que as suas atitudes estão chegando nas pessoas? Você tem sido filho de um pai bondoso, de um pai amoroso, de um pai que guarda, que cuida, que ama? Ou você tem sido imagem e semelhança de outra coisa? Quero lhe dizer que a sua identidade não é nada do que fizeram com você lá no passado. A sua identidade não está atrelada ao passado infeliz, de mágoas, de judiação que você viveu. A sua identidade, ela está firmada, enraizada no que o Senhor fala sobre você. Moisés, ele tinha tudo para morrer. Ao sair do ventre, ele podia morrer. E sendo despejado naquele rio, dentro daquele cesto, ele também poderia ter morrido. Mas o Senhor cuidou. E como o Senhor cuidou da vida de Moisés, cuidou da minha, Ele cuida da sua. E sabe por que o Senhor cuida? Porque Ele não vai lhe deixar morrer enquanto Ele não cumprir o que Ele precisa cumprir na sua vida. Enquanto você não se posicionar para viver o que o Senhor quer que você viva. O Senhor não é Deus de mediocridade. O nosso Pai é o dono do ouro e da prata. O nosso Pai é o provedor dos nossos dias. O Senhor nos livra de acidente de trânsito. E eu e você tem agradecido? Meu Deus! Eu e você tem sido mais grato, mais ousado em gratidão ou em reclamação? O que tem saído da sua boca? Os planos e propósitos do Senhor, eles serão cumpridos na sua vida mediante o seu posicionamento em Deus, diante do que você vai fazer para ativar o que o Senhor quer fazer. Ei, eu e você somos partes do propósito de Deus. Eu e você somos participantes diretos. É minha e sua responsabilidade assumir o domínio positivo da nossa vida e dizer: Pai, eu preciso me comportar assim para viver o teu propósito. Então é assim, Senhor, que eu vou me comportar. É fechando os meus ouvidos, fechando a minha boca e abrindo os meus olhos para o alvo. Eu venho de uma igreja onde o ciclo de religiosidade era muito forte.
Falar igual a pastor Arlen, a saia debaixo do joelho. E glória a Deus por isso. Que tem pessoas, tem mulheres que de fato, verdadeiramente, pastor Arlen, precisam se guardar desse jeito. Sabe? Tem mulheres que precisam estar nessa cobertura. Mas o que eu quero falar é sobre religiosidade. Estão tão presos à religiosidade que não conseguem firmar a sua identidade. Não conseguem reconhecer Jesus como Pai. Meu Deus, eu chamo Deus de Pai há menos de 10 anos. Há menos de 10, eu nasci e me criei na igreja. E eu chamo Deus de Pai. Há menos de 10 anos eu tive a consciência da paternidade. Eu não entendia. Eu questionava porque o meu pai da terra judiava tanto de mim. Eu não entendia porque era tanta provação, tanta tribulação. E Deus, eu achava que Deus castigava, que Deus punia, que Deus mandava para o inferno, que não sei o quê. Ei. Deus é o nosso Pai de amor, de bondade, por mais que seja de justiça. Mas a justiça do Senhor é ao nosso favor. Sabe por que é ao nosso favor? Porque a gente está se comportando como crente de verdade. Nós não vivemos de brincadeirinha. Se você, porventura, estiver em um nível de brincadeirinha, acabou. Não é tempo de brincar. É tempo de estar posicionada verdadeiramente como o Senhor quer que você esteja. Ei, o Senhor quer levantar homens que oram. Ei, era do tempo que mulheres acordavam nas madrugadas. O Senhor quer despertar homens que oram. O Senhor quer despertar homens que jejuam. O Senhor quer despertar homens que falam do amor dele lá no trabalho. Enquanto sua mulher está preparando sua comida em casa para lhe esperar vir almoçar, o Senhor espera de você falar do nome dele lá no trabalho, sem vergonha, sem timidez. Meu Deus, eu honro a vida do meu marido. Eu honro a vida do meu marido porque por onde ele passa, ele não é o mais santo nem o mais perfeito, longe disso. Tem até algumas coisinhas que eu oro direto para Deus tirar. Mas por onde ele passa, ele glorifica o nome de Deus. Por onde o meu marido passa, com microfone, sem microfone, falando baixo, falando alto, ele está falando o nome do Senhor. É esse nível de homem que o Senhor quer levantar para essa igreja, pastor Arlen, para elevar o seu ministério. Em nome de Jesus, o Senhor quer levantar homens corajosos, homens dispostos. Ei, eu sou uma menina, eu sou uma mulher. Era muito fácil para mim falar aqui para mulheres. Mas se o Senhor mandar eu corrigir homens, através do que Ele me manda, eu vou falar, eu vou fazer. Ei, homens, se comportem como homens. Homens não só da terra, mas homens do reino. Homens que andam segundo a palavra do Senhor. Homens que honram as suas esposas. Eu não vou ouvir nenhum glória, eu sei. E eu nem espero o seu glória. Eu espero que você seja confrontado na sua alma. E que você encontre a sua essência em Deus. Que você seja arrancado do negocinho que você vive. E que você seja lançado ao sobrenatural de Deus. Que você saia do nívelzinho de mediocridade que você vive e vê no seu telefone. Esse é o meu desejo e a minha oração para você. E se você pensa que veio aqui essa noite a convite de alguém, ou se você pensa que você veio aqui do nada, ou porque alguém forçou, ou para cumprir minha tabela de ir para a igreja no domingo, né? Porque domingo é dia de crente ir para a igreja. Você está enganado? Você está enganado. Você veio aqui com um propósito maior. E talvez você esteja dizendo: Senhor, por que esse negócio não dá certo? Você está orando para que esse negócio saia do papel, para que esse negócio aconteça. E o Senhor está dizendo: eu quero um nível a mais de obediência.
obediência da sua parte. O Senhor quer multiplicar. O Senhor quer invadir o seu ser. O Senhor quer transbordar na sua botija. O Senhor quer que o mais dele aconteça na sua vida financeira. Mas só vai acontecer quando o seu coração estiver disponível, disposto, rendido, quebrantado para o reino dele. Meu Deus, que lindo, que forte. Obrigada, Pai.